depois de ser desmembrada, remembrada, segmentada e soldada em Halloween. O início à franquia. Halloween finalmente reencontra um olhar autoral no trabalho sui generis do músico, letrista, roteirista, produtor e diretor de cinema norte-americano, Rob Zombie. Apesar da qualidade estar sempre em pauta, e é o que faremos aqui, discutir as escolhas, é indubitável que o realizador propõe um olhar particular aos personagens criados por Debra Hill e John Carpenter. Michael Myers foge do manicômio onde foi internado depois de matar parte de sua família. 16 anos depois, volta à sua cidade, ainda mais cruel e com mais vontade de matar. Seu alvo agora é um grupo de adolescentes. Existe pela primeira vez em 9 filmes, já que essa é a nova entrada da saga nos cinemas, a tentativa concreta de criarmos algum laço de empatia com Michael Myers, já que testemunhamos parte de sua infância junto à sua família desestruturada, sofrendo bullying na escola. Aqui desfrutamos novamente da primeira morte causada por Myers, dessa vez com muito mais enfoque. Dá para dizer que a primeira parte do filme é dedicada apenas ao que não vimos nos outros. Como era o serial killer na infância, como foram seus encontros com o Dr. Sam Loomis antes que o próprio desistisse de seu paciente. Rob Zombie nos disponibiliza sua versão do que foi mostrado, mas também do que só foi dito. Quanto à proposta estilística, tenho alguns comentários. Há aqui um uso excessivo de pouca profundidade de campo, ou seja, temos muito fundo desfocado. E isso é uma coisa que, se você for atento, realmente pode te distrair um pouco. Talvez tenha sido uma tentativa, consciente ou inconsciente, de fazer parecer que o filme fosse mais caro do que de fato foi. Algo que achei interessante é como Zombie usa de planos super fechados e câmera trêmula para emular o sentimento das vítimas quando atacadas, mais do que gravar a câmera. Sente. Esse é um dos jeitos certos de usar esse artifício. Alguma parte da decupagem não é convencional como na gigantesca maioria dos filmes anglófonos. O diretor compõe o quadro periodicamente com coisas ao redor das figuras principais, demarcando um corte para onde você deve olhar. A própria montagem não fragmenta tanto o espaço dramático, o que dá mais fluidez a algumas das cenas. É interessante que, mesmo com escolhas formais menos convencionais, Rob se dedica a recriar alguns dos planos mais famosos do clássico, de 1978. Ele, um fã declarado da saga, também presta algumas outras homenagens, algumas explícitas, outras implícitas. O terceiro ato do filme, nomeado Doces ou Travessuras, deixa de lado o ponto de vista original e autoral para refazer grande parte do arco final do filme de John Carpenter. Isso só faz mal ao longa aqui criticado, já que comparações são inevitáveis, o que é bastante nocivo ao longa sobre o qual aqui se fala, já que, por melhor que seja a direção de Rob Zombie, a confrontação entre essa e a original é mortal ao mesmo. Halloween. O início é efetivo em reimaginar a história contada por Carpenter e Hill no final dos anos 70, mas se perde no terço final, quando foge da reimaginação ao ser seduzido pela recriação. É uma obra interessante que funciona bem para o fã, capaz de pegar as referências e tributos. Não sou capaz de afirmar que esse é o caso de alguém que nunca viu nenhum filme com Michael Myers. Provavelmente indicaria começar pelo original, ao invés de cair de paraquedas aqui. Halloween. O início é efetivo em reimaginar a história contada por Carpenter e Hill no final dos anos 70, mas se perde no terço final, quando foge da reimaginação ao ser seduzido pela recriação. É uma obra interessante que funciona bem para o fã, capaz de pegar as referências e tributos. Não sou capaz de afirmar que esse é o caso de alguém que nunca viu nenhum filme com Michael Myers. Provavelmente indicaria começar pelo original, ao invés de cair de paraquedas aqui. Esse sangue escuro, em alguns momentos quase preto, me agrada muito, e a máscara é a melhor dentre todos os filmes. Ah, e por que todo mundo tem cabelo comprido zombie? E o Michael Myers de 2,06 me daria. Medo no de 1,78 original.
Na história, o garoto Michael Myers, de 10 anos, sofre por ser problemático e, por isso, recebe a indiferença de todos. Isso acaba o motivando a praticar crimes cada vez mais horríveis que separam o garoto da sociedade, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento de sua mente doentia. Além disso, o filme mostra que, desde criança, o assassino já tinha o hábito de usar máscaras. Isso, na verdade, era a forma do garoto se esconder do mundo. Assim, o longa detalha a vida do assassino, seus massacres, principalmente no Dia das Bruxas e até seus sentimentos. Isso mesmo, ele tem sentimentos. O diretor Rob Zombie, que tem apenas uma fraca experiência em filmes de terror e como próprio diretor no longa Rejeitados pelo Diabo, procurou mostrar um assassino que em nenhum momento foge de seu perfil, e que até os poucos sentimentos que lhe restam aparecem confusos e pouco relevantes. Isso foi eficiente à medida que afasta o filme dos clichês bobos que estão cada vez mais presentes em projetos deste tipo. Além disso, a história do assassino é mostrada de forma bem fiel ao instinto do personagem, ou seja, cruel e aterrorizante, um prato cheio para o gênero. O destaque de Halloween, o início, é a boa atuação do menino que interpreta Myers quando criança. Daeg Fersh, desconhecido até então, demonstra muita segurança ao pegar a única parte da vida do assassino em que se observam suas expressões faciais, uma vez que ele, aos poucos, vai incorporando à sua vida o hábito de utilizar máscaras. Só o olhar que o garoto faz já vale o título de melhor atuação do filme. Um olhar que mistura uma vida problemática com uma mente doentia. Um verdadeiro psicopata, como diz o autor de um livro sobre o menino na história. O clima sombrio e a câmera nervosa estão presentes durante os 109 minutos e dão um interessante clima perturbador à história, próximo ao existente na mente. Doentia do assassino. Esses recursos, utilizados principalmente nas cenas de ataque de Myers, caem como uma luva na história e o resultado é positivo. É só observar a cena em que o assassino mata um rapaz, o pendura e fica observando o mesmo como um verdadeiro psicopata. Os cortes feitos em cenas que o assassino irá fazer uma nova vítima tiram um pouco da obviedade do ato e dão um aspecto agradável, já que mostra um compromisso com a história e não com o espectador. O que adianta mostrar mais uma violenta morte em que o assassino não perdoa nem a pessoa que cuidou dele durante anos? Uma cena interessante é a que uma mulher implora a Myers que não a mate. A cena termina ali e não mostra nada além do gesto da mulher desesperada. A franquia Halloween ganha um grande gás com este novo filme da série. Halloween, o início, embora venha com um roteiro bem previsível, abusa da ousadia do diretor Rob Zombie e de recursos bem interessantes ao gênero que fazem deste filme uma das melhores aparições de Michael Myers, ou piores, dependendo do ponto de vista. Sentimento de alívio. Isso que eu senti após assistir o contestado Halloween no início, que apesar de criticado é o mais coerente, realista e mais bem feito, ou levado a sério até aqui, onde o personagem do Michael é mais desenvolvido e humanizado de todos. Rob Zombie foi muito contestado na escolha de diretor e roteirista, mas o trabalho dele foi muito bom. Ele pelo menos desenvolveu o personagem do Michael Myers e trouxe um ser não sobrenatural e mais humanizado, e não um ser sobrenatural construído nos filmes anteriores. O elenco escolhido se sai bem, principalmente Tyler Mane como Michael Myers. Ele é gigante e visualmente sinistro, é muito assustador e imponente, o que o torna mais ameaçador. Falando do roteiro, ele desenvolve os personagens e os apresentam eficientemente. Ele reproduz cenas dos clássicos de maneira modificada mais de uma boa maneira e falha no terceiro ato, que é mais fraco, mas mesmo assim tenso. No quesito gore se sai muito bem, incluindo a cena do assassinato do Michael jovem, que é sinistra. The Halloween O. Início é tenso. Violento, bem produzido, tem um roteiro bom.
e não se remete a construir uma mistura de filmes anteriores, e sim algo mais original, tornando com uma cara melhor que o original. O ícone personagem Michael Myers, criado pelo mestre John Carpenter, é explorado de forma minuciosa, surpreendente, espetacular e inesquecível por Rob Zombie, esplêndido. Nesta releitura do clássico filme Halloween, de John Carpenter. Sem mais, parabéns, Rob Zombie. Falando da atuação do menino que faz o papel do Michael aos 10 anos, da Egg Fersh, ele fez muito bem, demonstrou toda a sua raiva, e que a cada dia que passava, ele ficava cada vez mais com raiva. Eu gostei também do ator do Michael já adulto. Eles conseguiram um cara alto e forte, bem estilo de serial killer. Mostrar o início da história até que foi legal. Inscreva-se no canal, comente e curta o vídeo, por favor. Muito obrigado.